Estamos vivendo em meio a uma geração de Raimundos, um pé na igreja e o outro no mundo. Uma geração que não ora, que não lê a Bíblia, uma geração que não jejua, uma geração que não busca Deus, uma geração que está vivendo distraída, desfocada, vivendo o sistema do mundo que é governado pelo diabo. Por isso nós precisamos entender que a palavra de Deus, que a oração e o jejum é que nos mantém, que nos alimenta e que nos fortalece e nos nutre todos os dias. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo seu Espírito. É da união entre a palavra e o Espírito que a vida é gerada. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo a sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há uma atitude que devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. O espírito deve ser exercitado, a alma deve ser transformada e o corpo deve ser disciplinado. E como disciplinamos o nosso corpo? Através da palavra de Deus, da oração e do jejum. Repete comigo: através da palavra de Deus, da oração e do jejum. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Vou repetir: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Você é o que você come. Nós somos aquilo que nós comemos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós comemos. Amém? A palavra de Deus é o próprio Deus falando através da Bíblia. É o nosso alimento espiritual e nós devemos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Se comemos comida do mundo, somos parecidos com o mundo. Se comemos da palavra de Deus, que é a Bíblia, nos tornamos parecidos com Jesus. Amém? Estamos vivendo em meio a uma geração de Raimundos, um pé na igreja e outro no mundo. Raimundos. O que isso significa? Nós nos alimentamos mais das coisas do mundo do que da palavra de Deus. Alimentamos dos programas de televisão, da internet, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram e das redes sociais de uma forma geral. Músicas mundanas, ambientes tóxicos, rodinhas de palavras obscenas, amizades sem futuros, influências mundanas, seguidores que não acrescentam nada de bom em nossas vidas, presos a jogos e por aí vai. Mas não temos tempo para a palavra de Deus, não temos tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para louvar, para adorar o Senhor. Por isso que muitos de nós somos fracos espiritualmente, falta alimento espiritual. Deus se revela a nós através da sua palavra. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 2 Timóteo 3, 16 e 17 também diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mateus 4:4, Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tiago 1:22 também diz: Seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia, glória a Deus. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Romanos 10:8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Como nós nos alimentamos da palavra de Deus? Ouvindo
lendo, estudando, meditando, confessando, memorizando e praticando. Repete comigo: ouvindo, lendo, estudando, meditando, confessando, memorizando e praticando. Amém? Mas também eu quero falar um pouco sobre a oração. A oração é um estilo de vida. É a chave da vitória. A oração é o combustível do cristão. Jesus era alguém que orava muito. Antes dele fazer qualquer coisa, ele orava antes. Jesus nos ensina que a oração é o estilo de vida que nós precisamos orar antes de fazer qualquer coisa. Ou seja, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Eu preciso falar isso aqui. Estamos vivendo em meio a uma geração vazia, superficial, raquítica em relação à oração. Uma geração que não ora. Tem pessoas que oram só para constar, só por protocolo, por obrigação, não por prazer, por vontade espontânea. Outros não têm o hábito de orar. E outras pessoas oram ocasionalmente, somente de vez em quando. Ora para dormir ou no momento das refeições, ou quando estão enfermas e precisando de uma cura ou de um milagre. Mas há outras pessoas que ela pede, pastores, pastoras, intercessores, outras pessoas para orar por elas, porque ela mesma não sabe orar, não tem o hábito de orar. Mas a oração é um alimento diário, assim como a palavra de Deus também é. Nós devemos ter uma vida de oração. Mas entenda algo, a oração que Deus responde. Qual que é a oração que Deus responde? Não é oração longa, não é oração curta, mas também não é oração bonita, com palavras eloquentes. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Vamos observar o versículo. O correto não seria ver e ouvir? Uma coisa é Deus te ver, outra coisa é Ele ouvir o que você está falando através da oração. Então qual é o segredo da oração? Se Deus vê, isso significa que Ele está olhando para algum lugar. Amém? Mas em Mateus capítulo 15, versículo 8, dá uma resposta do segredo da oração. Qual a oração que Deus responde? Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Então veja bem, Deus vê o que sai do coração. Primeiro Deus identifica o que sai do coração. O que isso significa? Muitas vezes alguém pode estar orando, falando com voz alta, mas os pensamentos, o sentido, o coração está distante. O que sai da boca não está conectado ao coração. Este é um fato corriqueiro. A maioria das nossas orações são debaixo de passividade, falta de atenção, falta de concentração. A falta dessas coisas é tão real que em determinado momento da oração nem lembramos do que falamos minutos atrás. Então qual é o segredo da oração? Qual é a oração que Deus responde? A oração que Deus responde é aquela que é movida por fé, que vem do coração. Por fé, obviamente, é claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo depende de fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tudo depende de fé. Amém? E Jeremias 29, 13, para finalizar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração.